Tudo bem? Aqui é o professor Mohamed, professor de Física, e hoje a gente vai falar sobre mais um tipo de lançamento que ocorre no vácuo, só que agora a gente vai entrar nos lançamentos horizontais e oblíquos. Eles estão presentes por várias vezes na nossa vida. Quando você está assistindo um jogo de futebol, por exemplo, e alguém vai cobrar uma falta, você sabe que a trajetória da bola é uma parábola, uma trajetória parabólica, quando você chuta por cima da barreira. Ou então quando um atleta do basquete vai jogar a bola à cesta, ele faz também uma trajetória que seria um arco de parábola. É isso que a gente vai estudar hoje, ok? Então, vamos entender qual que é a diferença do lançamento horizontal e do lançamento oblíquo. Primeiro, como é que é o lançamento horizontal? O lançamento horizontal é quando você dá a velocidade inicial para um objeto na horizontal. E aí, por conta da gravidade, esse objeto vai para frente e também vai para baixo, então ele faz uma parábola, na verdade metade de uma parábola. Lançamento oblíquo. Bom, no lançamento oblíquo é um pouquinho diferente. Você fornece uma velocidade inicial oblíqua à horizontal. Então o objeto tenta subir, mas a gravidade puxa ele para baixo, então depois ele cai. Nós temos um arco de parábola completo, ok? Então esses são os dois tipos de lançamento que a gente vai estudar na aula de hoje. Então lembra, horizontal, o objeto sai primeiro na horizontal e aí ele cai. Oblíquo, ele sai na direção oblíqua e forma todo o arco de parábola. Joia? Vamos começar então com o lançamento oblíquo. Ó. Coloquei a seguinte situação. Imagina que você tem aqui um objeto e você está prendendo ele numa mola e você vai empurrar através dessa mola o objeto. Então empurrou, olha a trajetória do objeto. Um arco de parábola. Se a gente for analisar o movimento desse objeto, a gente vai perceber o seguinte. Como a gente está estudando o movimento de corpo sempre acontecendo no vácuo, porque a resistência do ar é um negócio chato para você calcular, então a gente considera tudo acontecendo isso no vácuo, a massa do corpo não influencia. Isso é uma verdade absoluta, a gente já tem que saber disso. A massa do corpo não influencia. E aí imagine que eu peguei e medi aqui e marquei a posição do objeto a cada instante, beleza? Marquei a posição desse objeto a cada instante. O que eu posso perceber? Se eu for analisar o movimento desse objeto como uma parábola, isso fica meio complicado. Então eu vou dividir. Ao invés de analisar como uma parábola, eu vou analisar separadamente, horizontal e vertical. Imagine que aqui você tem o primeiro instante, tempo igual a 0. Aqui eu tenho um tempo t, tempo 2t, tempo 3t, tempo 4t e tempo 5t. Até o momento que ele toca o solo. Beleza? Eu percebo que a primeira distância é pequenininha, é uma distânciazinha d. A segunda distância é uma distância que vale 3D. A outra distância vale 5D. A próxima vale 7D. A próxima vale 9D. Eu posso perceber que em relação à vertical, ele está percorrendo cada vez mais distâncias maiores no mesmo intervalo de tempo. Ó. A distância que ele percorre a cada intervalo de tempo está cada vez mais aumentando. Significa uma coisa. Quer dizer que em relação à vertical, devido a uma força gravitacional, devido à aceleração da gravidade que está puxando ele para baixo, a velocidade desse objeto vai aumentar com o passar do tempo. Quer dizer que em relação à vertical, ele vai obedecer movimento uniformemente variado. Agora, com relação à horizontal. Bom, na horizontal, eu percebo que ele está percorrendo sempre a mesma distância. Então, na horizontal, devido ao princípio da inércia, lembra que é aquele princípio que afirma que a velocidade do corpo tende a permanecer constante? Ele está obedecendo o movimento uniforme. Então esse objeto está fazendo dois movimentos. É como se fosse um movimento vertical para baixo, uniformemente variado, e horizontal para frente, um tipo de movimento uniforme. Na verdade, nós vamos analisar o seguinte. É como se na vertical esse objeto estivesse executando uma queda livre. Tudo bem? Ele executa uma queda livre. Enquanto com relação à horizontal, ele permanece com velocidade constante. Então nós vamos dizer que durante o movimento desse objeto, ele vai possuir duas velocidades. Na verdade, ele possui duas componentes de velocidade. Tudo bem? Uma dessas componentes de velocidade, eu vou até tirar esse slide, alguma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui nós temos o objeto, beleza, e aqui tu tem a trajetória dele. Ele está descendo no arco de parábola. Como ele faz dois movimentos, ele tem uma velocidade na horizontal e uma velocidade, uma componente de velocidade na vertical. Essa componente de velocidade na horizontal eu vou chamar de Vx. Esta velocidade Vx ela é constante, tá ok? A gente já viu por conta do princípio da inércia. Agora, eu vou ter também uma velocidade vertical, que é o meu Vy. Essa velocidade vertical Vy ela vai aumentando com o passar do tempo. Aumentando com o passar do tempo, eu posso somar essas duas velocidades
e a soma dessas duas velocidades me dá a velocidade resultante. De forma que essa velocidade resultante eu consigo encontrar pelo teorema de Pitágoras, que é a velocidade horizontal ao quadrado mais a velocidade vertical ao quadrado. Tá ok? Agora, como é que eu vou analisar essas velocidades? Pois bem, você já assistiu a videoaula de queda livre, né? A gente lembra que a massa não interfere, que o corpo vai ter aceleração igual a da gravidade e tal, e assim por diante. E você já deu uma olhada também na aula de movimento uniforme. Então a gente vai usar isso. Tudo que eu vi em queda livre, tudo que eu vi em movimento uniforme, é o que nós vamos precisar para agora. Só que eu vou desmembrar esse movimento em horizontal e vertical. Por exemplo, se eu quero saber quanto tempo leva para esse objeto cair, bom, quanto maior a altura de queda, mais tempo ele vai levar para cair. Portanto, a gente tem o seguinte, o tempo de queda, já vimos na aula anterior, o tempo de queda é raiz de 2h sobre g. Boa. Agora, como é que eu faço para determinar a distância que ele percorre na horizontal? A distância que ele percorre na horizontal é chamada de alcance. A distância que ele percorre na horizontal depende da velocidade horizontal, que é a velocidade Vx. A velocidade horizontal Vx, eu posso dizer que o alcance é a velocidade horizontal vezes o tempo de movimento. E esse tempo seria o tempo de queda. Já a velocidade vertical, ela vai aumentar por conta da gravidade. A velocidade vertical seria o produto da gravidade pelo tempo, certo? Pois bem, somamos as duas, eu tenho a velocidade total, a velocidade resultante. Agora, no lançamento oblíquo, isso é um pouquinho mais chatinho, um pouquinho mais... Você tem que tomar um pouco mais de cuidado no lançamento oblíquo. Continua valendo as mesmas regras, né? O nosso lançamento oblíquo acontece no vácuo, então na horizontal eu tenho velocidade constante, na vertical a gravidade faz aumentar a velocidade. Nós vamos ter duas velocidades, uma horizontal e uma vertical, igualzinho ao anterior. Agora vai ter uma pequena diferencinha, presta atenção. Aqui eu coloquei o seguinte problema. Eu tenho um objeto que eu estou lançando ele do chão com uma velocidade inicial V0. Eu entendi que esse objeto ele vai tentar subir, mas depois ele vai tentar descer. Ele vai descer, né? Ao invés de eu analisar essa velocidade inicial, a gente vai decompor a velocidade. Eu vou transformar essa velocidade V0 em dois efeitos. Eu vou analisar o efeito que a velocidade horizontal produz e o efeito que a velocidade vertical produz. Observe o seguinte. Daquela velocidade inicial, eu tracei a minha velocidade, a componente da velocidade horizontal, que eu chamei de Vx. Então, horizontalmente, esse objeto tem sempre velocidade constante. Verticalmente, a velocidade diminui na subida e aumenta na descida. Estamos desmembrando as duas, tá ok? Onde eu vou marcar duas situações. Esse ponto aqui, que seria o vértice da minha parábola, é o ponto que nós chamamos de ponto de altura máxima. E o que acontece na altura máxima? O objeto deixa de subir, começa a descer. Então, no instante que ele atinge a altura máxima, a velocidade vertical dele vale 0. Tudo bem? Olha só, nós estudamos já o movimento de um corpo onde a velocidade diminui na subida e aumenta na descida, que é o lançamento vertical no vácuo. Então, isso continua sendo válido. Eu sei que o tempo que o objeto leva para subir tem que ser igual ao tempo para descer. Nós vimos isso daqui já no lançamento no vácuo. Tempo de subida é igual ao tempo de queda. Já aprendemos, inclusive, a calcular o tempo de queda. A distância que ele cobre na horizontal, essa distância a gente chama de alcance. Tudo bem? O alcance do lançamento é a distância que ele cobre na horizontal. Agora eu queria que você percebesse o seguinte. A velocidade que influencia no alcance é a velocidade horizontal, que eu chamo de Vx. A velocidade que influencia na altura máxima é a velocidade vertical, que eu vou chamar de Vy. Ok? Agora, como é que eu vou determinar o valor da velocidade horizontal e da velocidade vertical? Como é que eu vou achar isso? É bem simples, olha só. Tudo depende do ângulo com que você está lançando. Aqui eu tenho um ângulo θ, a minha velocidade V0, o meu V0x e o meu V0y. Dependendo desse ângulo, eu posso fazer o objeto ir mais para cima ou ir mais para frente. Então, para a gente encontrar o valor do efeito na horizontal e do efeito na vertical, eu coloquei aqui o meu vetor V0, que é a velocidade inicial, eu preciso conhecer o ângulo que forma com a horizontal. Aqui nós vamos ter a componente na horizontal, que eu chamo de Vx, e a componente na vertical, que eu chamo de Vy. Como é que eu vou encontrar essas duas? É muito fácil. Para achar o valor da velocidade horizontal, você vai pegar o valor de V0 e multiplicar pelo cosseno do ângulo de inclinação. Para achar o valor da velocidade vertical, você vai pegar o V0 e multiplicar pelo seno do ângulo de inclinação. Então multiplica ou pelo seno ou pelo cosseno, e aí você consegue achar os valores de
Vx e de Vy, tá ok? Lembra, Vx... Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então venha fazer o Lá Concursos, venha fazer o nosso curso completaço da Politec 2017 para os cargos de papiloscopista e para técnico de necrópsia. Nós aqui do Lá Concurso, nós fizemos aí algo muito especial para vocês. Nós estamos praticamente gravando outro curso para vocês aí e eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês cumprirem todas as orientações dos nossos grandes professores, eu tenho certeza que você ficará altamente competitivo. Papo reto com vocês, olhando no olho de vocês, o seguinte, concurso, data da prova, dia 21 de março, aliás, 21 de maio de 2017. O tempo é curto, então nós fizemos um curso bastante enxuto. E se você conseguir assistir duas vezes as videoaulas com bastante atenção, garanto para vocês que vocês ficarão altamente competitivos aqui no Lá Concurso, né? Estou convidando vocês têm duas opções, né? Você pode fazer o nosso curso online, 10 mensalidades de R$30, R$300, o curso completo, tanto para o cargo de papiloscopista, quanto para o cargo de técnico em necrópsia. Temos aí para vocês, bacana? A banca é o FMT e nós temos outra opção, que é a opção do curso nosso presencial. Tá? Nós temos o curso presencial. Ah, professor, estou querendo somente aquela parte de conhecimentos específicos. Então, cara, corra atrás, conhecimentos específicos, você pode se matricular. É só entrar em contato com a nossa central de atendimento, né? Olha só, o último concurso que nós tivemos no estado aqui foi da Sejude, a GPEM. O LAC Concursos orgulhosamente apresenta para vocês os nossos 354 alunos aprovados, tá? Eu tenho como provar um a um desses alunos aprovados do LAC Concurso, né? Então, seja aí também um aluno aprovado aqui do LAC Concursos. Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.